Boa noite, boa noite! Mais um dia ao vivo aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Ade Leão. Eu sou instrutora de meditação e performance, especialista em técnicas de meditação e respiração para ansiosos. E estou aqui nessa série de lives para falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre como dominar essa emoção, como lidar melhor com ela. E essas são lives de aquecimento para minha jornada dominando as crises de ansiedade, que vai acontecer nos dias 22, 24 e 26 de agosto, semana que vem. Então te inscreve no link que está na minha bio para você participar. Eu tenho certeza que se você se interessa por esses conteúdos, você vai sair desta jornada aprendendo muito sobre os 3 pilares que eu acredito que são essenciais para que você desenvolva e assim domine a ansiedade, que é o pilar tanto de consciência física e respiratória, o pilar de reprogramação emocional e treino mental. E hoje eu vou conversar com uma aluna minha querida, que eu estou muito honrada de ter aceitado o meu convite, para ela contar um pouco da experiência dela, dessa jornada de treinamento que ela está comigo há mais ou menos um ano, eu acho, ou um pouquinho mais. E a gente vai trocar uma ideia sobre essa jornada em relação aos treinos de respiração e meditação. Então fica aqui comigo e indica essa live para quem você acha que vai se interessar por ela. É uma forma de você também contribuir com este trabalho, com o compartilhamento, a partilha desses conhecimentos aqui na internet. Coisa boa, filho bom a gente manda pro mundo, né, gente? Então compartilha aí com seus amigos e amigas. E deixa eu colocar aqui o nome da live. Olá, Aninha, boa noite! Deixa eu colocar o nome da live aqui. Conversa. Já vou te chamar, hein, Debinha? Conversa com a aluna Débora Barbosa. Débora me alertou, me lembrou, me retificou que o Barbosa dela é com Z. E eu coloquei no anúncio da live com S. Sorry, Deb, agora eu já estou aqui. Boa noite, Flávio. Conversa com a aluna. Fixei o comentário. Vou abaixar aqui o som e chamar a Deb para essa conversa. Vamos aí. Momento, se liga, vamos que vamos. Oi, Nina, boa noite. Deb deve estar entrando. Oi, Deb, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Eu que estou super honrada de ter sido chamada para a gente bater um papo sobre o que a gente tanto conversa, né, nas nossas aulas. Então, menina, a gente sempre quando vai fazer aula, a gente fica meia hora praticando e meia hora conversando. Você já percebeu isso, né? Sim. Nossos horários são de 1 hora. Exato, nossos horários praticamente são horários duplos. E achei muito válido partilhar dos insights que a gente tem juntas com a galera aqui do Instagram, porque é uma audiência que também está interessada em desenvolvimento pessoal, são pessoas que buscam também entender melhor como que funciona a nossa mente, pessoas que sofrem até de ansiedade e às vezes nem sabem que realmente estão sofrendo com isso, mal sabem que a ansiedade pode te trazer sintomas físicos e podem atrapalhar a vida. E Exato. nos últimos tempos eu tenho percebido que as pessoas, elas realmente atrapalham-se com a ansiedade. Isso tem atrapalhado muito a vida delas. E essa é uma forma da gente partilhar conhecimento para fazê-las entenderem que existe uma forma de você lidar com isso, de você dominar essa emoção sem remédio, sem medicamento. 90%, 80% das vezes em que você sofre com isso, você nem precisa entrar com medicação, dependendo muito do caso. Mas é óbvio que cada caso é um caso e é importante que cada pessoa tenha ciência de como lida com isso. Mas, Exato. Deb, me conta um pouquinho. Você tá bem? Tô bem, tô ótima. Que bom, que bom. Me conta um pouquinho, Deb, como foi mesmo que você chegou até mim? Como foi que você chegou lá no meu trabalho? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que começou a minha história com a meditação. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito acelerada, muito falante, muito comunicativa e querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Fazia 2, 3 trabalhos, fazia vários cursos, sempre me envolvia em muita coisa. E isso vai gerando uma ansiedade, que como tu falou, a gente até então não sabe o que é ansiedade. A gente se acha, eu sou acelerada, eu sou super produtiva, que legal. Mas hoje eu vejo, hoje estando um pouco de fora, conseguindo ver de fora, eu vejo o que é o aceleramento, o que é ser rápida e o que é ser ansiosa.
que isso é muito diferente. Tanto que uma pessoa nervosa de uma pessoa ansiosa é muito diferente. Eu não sou nervosa, eu sou ansiosa, né? Então sempre eu sempre fui assim muito acelerada. Aí a minha prima, Rafaela, me deu, na verdade ela deu para o meu pai e eu comecei a ler há 6 anos atrás este livro aqui, que todo mundo deve Maravilhoso. conhecer, que é maravilhoso. E eu comecei a ler ele e adorei. Aí eu fui fazer uma viagem, e nessa viagem foi uma viagem de descoberta, não foi retiro espiritual, foi uma viagem, inclusive, para a maior metrópole, fui para Nova York. Eu fiquei 15 dias sozinha em Nova York, e caminhando muito e percebendo muito. E ali começou um processo de mindfulness muito louco, que eu nem sabia que era um processo de mindfulness. Porque eu estava sozinha, viajar sozinho a gente percebe muito mais, a gente olha e sente muito mais. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, né? Não tem a distração de eu estar conversando com alguém e não perceber as coisas, então eu percebi muito mais, senti muito mais. Então eu conseguia, eu já tinha lido o livro, levei o livro para a viagem, continuei lendo e dava essas pausas de respiração e tudo mais. E eu sempre me identifiquei muito com um exercício da meditação, que se chama escaneamento corporal, que a gente começa sentindo o corpo de cima, né? Para quem não sabe, começa sentindo o corpo de cima e tu vai conversando com todo o teu corpo e vai relaxando ele, ou enfim, mandando energia, mandando saúde. No caso, eu fazia como relaxamento, até que eu dormia profundamente. Na volta da viagem, eu estava muito, muito cansada e eu fiz o escaneamento corporal e dormi 10 horas seguidas, a ponto de a senhorinha que estava do meu lado achou que eu tinha até ido dessa para melhor, porque eu não me mexi por mais de 10 horas, eu fiquei de braço cruzado ali. E aí eu falei, nossa, isso realmente funciona. Porque até então era um estudo com um pouquinho de prática, mas aí realmente eu comecei a praticar. Voltei para Porto Alegre, e comecei a fazer a mindfulness, a respiração e tal. E sempre continuei fazendo, fazia sozinha, fazia com algum acompanhamento. E quando começou a pandemia, eu conheci, vocês vejam, né? Eu do Rio Grande do Sul, conheci a AD do Pará, mas que mora em São Paulo, e entramos na plataforma, entrei na plataforma que ela dava aula, e eu tive essa conexão com a AD muito grande. E eu sou uma pessoa que eu preciso ter essa conexão com as pessoas. Então a gente teve essa conexão e aí foi evoluindo para os exercícios de respiração. E aí estamos aí há mais de um ano respirando juntos. Que legal, Deb. Fico muito feliz de saber que essa conexão é recíproca, porque eu também senti isso com você. E desde a primeira vez que a gente começou a praticar, eu senti você muito disponível e, diferentemente até de muita gente que se interessa por esses assuntos, mas às vezes até demora para acreditar que é poderoso e que essas técnicas efetivamente ajudam a dominar, ajudam a eliminar sintomas físicos desagradáveis, sintomas emocionais e mentais também, porque às vezes a pessoa não necessariamente tem uma questão relacionada com o corpo, dores, palpitação, falta de ar, mas ela tem uma tristeza muito profunda, ela se sente muito angustiada, ela se sente com pensamentos acelerados, como você trouxe também. E tudo isso faz parte desse transtorno que a gente desenvolve muito por conta do nosso contexto, muito por conta da nossa vida ter mudado há 3 anos de forma muito brusca e a nossa ansiedade, o nosso ritmo corporal, ele fica muito mais buscando se adaptar ao externo e a gente esquece de desenvolver e treinar o interno. E quando você travou contato com as técnicas de respiração e com todo o treinamento que a gente fez, você já tinha tido alguma... Você considera que já teve alguma crise ou que já tinha tido algo parecido, sintomas físicos ou emocionais? Sim, sim, sim. Eu tive uma crise de pânico em mais ou menos uns 7 anos atrás. O meu pai já estava com problema de coração e tomava remédio. Enfim, ele passou mal na rua e caiu na rua na frente da nossa casa. E quando eu abri a porta, ele estava caído, praticamente desfalecido. Mas no final, naquela época, deu tudo certo. Ele foi socorrido, ok. E ali, eu me lembro como se fosse hoje. Eu senti como se um raio tivesse me atravessado aqui. Eu fiquei com a coluna inteira gelada, uma sensação de gelado, de choque, e ali começou a mudar. Ali eu tive uma crise de pânico, que depois eu entendi que era, e a partir dali eu comecei a ter gatilhos, né? E o mais louco, assim, que os gatilhos do pânico, eles não estão relacionados necessariamente com um perigo.
os gatilhos do pânico, eles estão lá dentro guardadinhos. Então, assim, eu já tive crise, não chegou a ser de pânico, uma crise de ansiedade, vendo TV deitada em casa. E eu sofri um assalto, que foi a mão armada, com as pessoas deitadas no chão, no restaurante, enfim, e eu não tive, né? Então, isso é muito louco. E a ansiedade, o pânico, os nossos medos, eles estão arquivados lá dentro. E não necessariamente vai acontecer uma situação e tu vai tirar uma pastinha. Ó, a pasta da ansiedade tem que vir agora. Não, elas estão lá. E os gatilhos vêm e a gente não sabe o porquê. Então, a meditação e a respiração, ainda mais a que nós praticamos de tempos de respiração e tudo mais, ela te traz uma consciência do que é real e do que é um sintoma emocional. Por exemplo, eu já tive, acho que todo mundo aqui já teve, né? Ainda mais pós-pandemia. Dá uma dor de cabeça, meu Deus, eu tô tendo um AVC, eu vou morrer. Ah, vai sair sangue. Lembra que eu já te contei sobre isso? Vai sair sangue pelo meu nariz, vai sair sangue pelas minhas orelhas, eu estou morrendo. Aí daqui a pouco eu mesma converso comigo. Débora, não, parou. Só um pouquinho, tu tá um pouco acelerada, tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Respira, vamos lá, faça uns exercícios de respiração e deu, acabou. É o diferenciar o que é físico, o que eu sinto e do que eu estou sentindo emocionalmente. E como nós dizemos muito, né? Está tudo bem. Está tudo bem. Tem que sentir, nós somos seres emocionais, as emoções vão vir, vão aflorar, e a gente tem que procurar saber dominar o máximo possível de essa emoção te dominar, ou essa emoção falar, só um momentinho, fica aí, segura ali a tua onda, porque agora eu vou ficar bem, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou continuar respirando, vou continuar trabalhando, enfim, vou continuar o que eu estou fazendo. Segura a ansiedade aí. É aquele aspecto que eu citei agora há pouco, para quem está acompanhando a live, da reprogramação. Ai, gente, a minha gata às vezes derruba as coisas aqui. É o aspecto que eu citei agora há pouco da reprogramação emocional, né? De você dar espaço para essa emoção surgir e identificar e percebê-la genuinamente, porque você é um ser humano como outro qualquer, não temos como impedir que essas emoções aconteçam, mas ter a clareza para olhar para elas, identificar e reprogramar. Essa inteligência que a gente constrói tem como veículo um pouco da respiração, né, Deb? Sim, total, total. Fala Total. um pouquinho. Sim, tanto que... pode falar. Não, tem aquele exercício de respiração que nós fazemos, que é o de que para mim foi um dos mais difíceis de evoluir. E essa semana mesmo, na segunda-feira, nós vimos que eu dei uma evoluída, né, Dê? Que é o de a retenção sem ar. Que a gente faz vários exercícios, recomendo todos a fazerem com a Dê, porque é incrível e a gente realmente foi evoluindo. Ela foi me desafiando e me trazendo coisas que eu falava, não, eu não vou conseguir, isso não vai ser legal, como, por exemplo, a respiração acelerada, e hoje me faz super bem, e antes eu via que ia me acelerar mais ainda, mas não é, é totalmente diferente. O nome é respiração acelerada, né? E então a gente faz um exercício de retenção sem ar. O que que é isso? A gente faz o exercício, respira, tira o ar dos pulmões e fica alguns segundos sem ar. O meu máximo sem ar, com a cabeça tombada para trás, era 5 segundos, 7 segundos, porque daqui a pouco vinha a sensação de, meu Deus, estou sem ar. E quando eu voltava a respirar, eu voltava ofegante, voltava ansiosa para respirar. E essa semana, quanto que eu conseguia ficar? 25. 25 segundos, de 3 para 25. Claro que numa evolução. Por quê? Porque nós fomos evoluindo e eu fui entendendo e me conhecendo de saber eu estou sem ar e isso é um exercício. Eu não estou sem ar numa situação de emergência, num afogamento, num incêndio, num sufocamento. Eu estou sem ar para um exercício de treinamento pulmonar. Então, calma, vai ficar tudo bem. Como dizemos, vai ficar tudo bem e vamos voltar a respirar. E eu consegui ficar 25 segundos. Então, isso é muito bacana, né? É tu dominar o medo, dominar o corpo e saber que as coisas têm o seu tempo de acontecer. Exatamente. E treinar, né? Porque esse seu domínio, ele vem através desse treinamento que você desenvolveu. E hoje, por mais que a gente teve um momento bem sistemático, né, Deb?
E em quanto tempo você acha que você já sentiu os efeitos e já sentiu a diferença? Desde, assim, a gente Olha, começou e aí assim, nossa, eu comecei e em tanto tempo eu senti diferença. Você tem mais ou menos uma lembrança? olha, Bia, assim, ó, é que para mim foi tão tocante, tão, não é coisas milagrosas, mas assim, cada um tem uma percepção e para mim foi muito bacana, né? Para mim a pessoa funcionou muito, inclusive a Vanessa, minha esposa, quando eu fico uma semana ou duas sem fazer meditação com a Dê, ela fala, por favor, volta lá na aula da Dê, porque tá precisando. Então, assim, mais ou menos um mês. Como a gente fazia 3 vezes por semana, na época da pandemia, né? Às vezes até mais, é imediato, não tem como não sentir. A gente, num dia que tu faz, mesmo que tu já não tenha muita prática, ou enfim, não tenha prática, seja o início, tu já dorme melhor. Sim. Então, claro que a evolução vai vindo, mas assim, uma semana, duas no máximo, tu já tá sentindo diferença, né? Nesse controle. Não precisa de segundos em uma semana, né? Mas assim, a gente vai evoluindo e vai entendendo o quanto pode controlar. E isso é muito bacana. Exatamente. Isso é muito legal, porque é essa percepção que você vai criando, e mesmo que hoje, né, por exemplo, você que chegou numa época em que você treinava 3 vezes na semana, tem que se organizar melhor para voltar 3 vezes na semana, hein, dona Débora? Tô fazendo essa Temos. organização aí. Mas independentemente de hoje, depois de um treino sistemático que a Débora desenvolveu, ela já criou essa consciência, ela percebeu e expandiu essa consciência. Então, por mais que hoje ela não treine 3 vezes na semana, e eu falo isso, Débora, porque no treinamento que eu ofereço, o treinamento inicial de 28 dias são 3 vezes na semana. 28 dias não, perdão, 8 semanas. São três Uhum. vezes na semana. Então, 3 vezes na semana, para um processo de desenvolvimento, é muito importante. Fundamental. Foi o que a gente fez no primeiro ano, né, Ade? Até voltar ao normal, que eu voltei à rotina de escritório e mais visita a clientes e tal, que às vezes nos horários eu não consigo cumprir o nosso treinamento 3 vezes. É o ideal, às vezes eu fazia até mais, porque a vontade é de fazer mais, porque só faz bem, não tem o porquê não fazer mais, né? Então, Exato. é um, né? Hoje, uma seguidora me mandou uma mensagem, a Laura, que eu coloquei uma caixa de perguntas no Instagram e ela perguntou para mim que como fazer para você ter essa consciência respiratória no momento em que você está estressado. Como respirar de forma consciente no momento em que você está estressado. E, sinceramente, eu recomendo para uma pessoa que não tem esse desenvolvimento de consciência que ela nem tente respirar de forma consciente quando ela estiver estressada. Porque se ela tentar respirar de forma consciente quando ela estiver estressada, é bem capaz que ela fique mais estressada. E que Sim. isso até piore o quadro, Uhum. né, Uhum. ligado com a ansiedade, porque realmente é algo que a gente parece esquecer depois que cresce. A gente aprende e nasce com essa ferramenta, respirando de uma forma certinha, e quando eu falo certinho, não quer dizer que você não respire certo, mas quer dizer que hoje, devido ao contexto que nós estamos, todos e todas nós, quando não nos conectamos com o corpo dessa forma, a gente diminui, a gente reduz a nossa capacidade de absorver energia. Oxigênio é energia. Então a gente reduz essa capacidade, a gente reduz e esquece da consciência diafragmática, a gente esquece de toda a musculatura paravertebral, musculatura das costas. Então isso fica muito quase que atrofiado. Então tem todo um processo de expansão que a gente vai percebendo ao longo do caminho que vai te gerando esse repertório físico para, num determinado momento em que você realmente estiver se sentindo assim, ansioso, estressado, você aciona essa ferramenta. E é algo que É, você não precisa pagar, né? Vou ali comprar um remédio. É diferente, né? Então, eu até é. ministro algumas práticas aqui. Inclusive, Deb, amanhã, às 7 horas da manhã, tem prática comigo pelo Instagram. Você está convidadíssima e todo mundo aqui está convidadíssimo. Sim. Eu faço as práticas aqui e elas são pontualmente, para quem me acompanha aqui, muito gostosas, muito Então, relaxantes. Qualquer pessoa então, pode fazer.
Não se trata de ter uma prática onde você precisa fazer, se preparar. A Débora e eu, muitas vezes, a gente está sentada na cadeira praticando aqui, né, Débora? Aí a gente termina a prática, e aí, Débora, tá legal, Débora? Nossa, perfeito, tudo mais. É engraçado como o oxigênio, ele te causa uma sensação que você às vezes até duvida. Mas não precisa de muito para você respirar. Mas, obviamente... Inclusive o olho, né, Ade? Foi segunda que eu acho que a gente fez, eu falei, Ade, tu tá chinesa, assim, a Ade ficou chinesa, assim, ficou, sabe, que sai nos poros, né? A gente realmente sente, né? É que depois que a gente começa a praticar, depois que a gente começa a praticar, a gente entende que não é só mental, não é só emocional, é físico. Né? Então, assim, é físico, o pulmão está expandido, está oxigenando mais, a pele vai ficar melhor, né? Os olhos vão ficar mais brilhantes, porque é mais oxigênio. Então, não tem como não ficar melhor, né? Exatamente. E é gerando esse espaço a partir dessa expansão de consciência física que você também percebe a necessidade dessa reprogramação emocional que você falou, né, Deb? Porque não adianta também, gente, a gente respirar e trazer bastante ar para dentro. Gente, a gata tá derrubando tudo aqui. Peraí, só um pouquinho. Sai, Surya. Não adianta você respirar e ter essa consciência expandida e continuar afirmando mentalmente que você tá muito estressado, que a vida tá pesada, que é tudo muito difícil, né? Por isso que a Deb falou aqui, que ela diz assim, como a gente diz, né, Ade? Tá tudo bem. Porque é isso, é quase que um mantra para nós. A gente aprender a reprogramar a nossa visão de vida. Você sente que isso mudou para você também, Davi? Com certeza, com certeza. Gente, vamos combinar, né? Eu sou filha única, agitada, escorpiana, tenho 1000 características para ser a 1000, e hoje eu me vejo, às vezes eu me vejo assim, nossa, eu acho que essa é minha irmã, porque eu não, às vezes eu tenho quem é essa pessoa calma e tranquila, e as pessoas muito assim falam para mim assim, nossa, Débora, como tu é calma, como tu é tranquila, eu falo, hoje eu sou, né? Mas já não fui. Eu era aquelas que pagava para brigar, pagava para discutir, pagava para reivindicar direitos. Hoje eu vejo, eu tenho que fazer uma coisa, vamos lá, vamos conversar, vamos, né? Então muda tudo, muda até os aspectos emocionais. Claro que isso também vem da maturidade, e aí isso é uma outra coisa legal, né? De nós contarmos o quanto foi importante esse processo de meditação na maturidade. Vem com a maturidade, mas com certeza a respiração me trouxe uma consciência emocional muito maior, de saber quando eu estou explodindo, e porque antes eu explodia e eu nem me dava conta do quanto eu tinha sido grosseira, ou quanto eu tinha sido explosiva, ou quanto eu tinha sido acelerada, agitada, e hoje eu me dou conta disso. Né? Aí volta, respira. Mas assim, né, gente? Longe de ser santa, longe de ser perfeita, não é isso. É uma melhoria, né? Eu digo assim, eu todo dia acordo para ser um pouco melhor. Se eu não for acordar para ser um pouquinho melhor do que ontem, então nem acordo. Né? A gente pode evoluir todos os dias, e eu estou buscando essa evolução. Estou no começo do caminho, a gente tem um universo, milhões de anos de evolução, mas faz muito bem, com certeza. Eu noto evolução e eu acho que quem convive comigo nota também. Claro, e não tá no começo não, Deb. Eu posso falar como sua mentora de treino de respiração e autoconhecimento em algum aspecto, porque quando você fala sobre maturidade e você fala, né, o quão isso também me trouxe esse desenvolvimento, esse maior olhar acerca de mim, você está citando o seu autoconhecimento, a sua jornada de autoconhecimento, que é genuína, é real e é muito valoroso uma mulher que busca isso independentemente do momento de vida. Porque muitas pessoas acham que são velhas demais, ou novas demais, ou que não estão em um momento propício ao autoconhecimento, e a verdade é que não existe um momento propício. A verdade é que o mundo mudou, nos mudou, e está na hora da gente buscar entender que mudança foi essa, para que possamos lidar melhor com ela, né? Exato. Exato. E aí, com a maturidade, vieram várias questões hormonais e tudo mais, oscilações hormonais, e a respiração me ajudou, a meditação e a respiração me ajudaram muito nisso. A AD, eu compartilhei muito com ela, assim, quase como uma psicóloga, assim,
Não é fácil, né? Porque assim, não é só a idade também. Qualquer mulher tem a oscilação hormonal, né? Todo mês. No ciclo, todo mês as mulheres têm oscilação hormonal. Quem teve filho, então, nem se fala, né? Dizem que é 1 turbilhão de emoção. Eu não tive, mas dizem que é 1 turbilhão de hormônios. Então, aí eu tive junto pandemia, mudança de casa, perda de entes queridos e uma mudança hormonal. Então, assim, se não fosse a respiração, haja Rivotril, né? Mas então a respiração e a meditação me trouxe também mais essa tomada de consciência do que eu estava sentindo fisicamente, e conseguir tentar separar das coisas que eu estava vivendo emocionalmente, com tudo que estava acontecendo no mundo e o meu confronto físico, né? A minha mudança física ainda. Que legal, que legal. Me dá um exemplo, Deb, se você fosse pensar em algo que talvez. E olha, eu não sei, não é nesse aspecto, mas você acha, por exemplo, que você teria feito essa live, coisas assim mesmo da vida, sabe? Ah, eu acho que se eu não tivesse esse treinamento, ou essa clareza, ou esse autoconhecimento que eu expandi, talvez eu não teria feito isso ou aquilo. Tem algo assim significativo nessa jornada que você pense que foi impulsionado por tudo que a gente tem desenvolvido juntas? Tem, tem. A questão, eu tinha uma coisa que pouca gente acredita, né? Que eu tenho receio, tenho uma ansiedade de falar em público. O meu problema maior, quem me conhece, que eu sou muito comunicativa, expansiva e não tenho vergonha nenhuma com pessoas, o meu medo maior era o microfone e apresentar-me, de estar parada e as pessoas me olhando, né? Ser o centro das atenções ali parada na frente. Com a ajuda da meditação e respiração e da Bianca Aidos, olha, não é publi, falando bem, que é a fono que eu faço os cursos de dicção e oratória, mudou muito isso. Eu agora tive umas oportunidades na empresa, fiz algumas apresentações, e aquilo, é a preparação técnica que eu aprendi com a Bianca, com a respiração e a meditação. Então, assim, teve um dia que eu participei de uma apresentação que foi bem importante para mim, para o grupo, né, e para o que nós estávamos buscando. Acordei, respirei, meditei, fiz respiração quadrada, fiz respiração 248, 242, tem que fazer com a D para vocês entenderem o que é, né? Esvaziei os pulmões e a coisa vai. Eu sinto aquilo que eu digo. Não é publi, não é porque eu gosto da D como amiga, independente de ser minha mentora de respiração e meditação, mas para mim faz muita diferença. E a gente vai fazendo e vai evoluindo, vai fazendo e vai evoluindo. Que legal, Deb. Pois é, isso é algo que eu acho muito mágico, sabe? O como isso muda não apenas a forma como a gente pensa e se relaciona com o externo, mas muda o nosso comportamento. O nosso comportamento muda. Eu era como você também, Deb, extremamente, ainda sou elétrica. As pessoas pensam, né, que eu sou professora de meditação e respiração. Então, nossa, sou super zen. Nossa, quem me conhece, que é um Buda. Eu sou espoletinha, assim. E também já fui muito briguenta, já sofri muito com crises de ansiedade, já tive crises de pânico. E eu realmente também tive uma cura muito profunda e mudei meus hábitos, mudei meu comportamento, meu jeito de pensar e encarar a vida e os desafios depois desse processo. E, cara, quando eu te convidei, eu falei assim, pô, eu vou convidar a Deb, não sei se ela vai aceitar, porque, enfim, falar em público aqui no Instagram, não é todo mundo que aceita de cara. Eu falei, mas poxa, seria tão legal eu levar a Deb lá pra falar. Eu vou convidar, não custa, né? E eu falei, tá, ela talvez não vai aceitar. E você de cara, falou, lógico, vou sim, claro, quando? Amanhã? Tudo bem. Eu falei, nossa, que incrível! Que demais! O quão isso tem relação com o seu senso de confiança também, confiança em si mesma, nesse entendimento de que tá tudo bem você vir aqui falar da sua experiência pessoal, né? Isso é muito rico também, Deb. E foi interessante que aí hoje nós... Oi? Se a cara tiver pergunta aqui, pode mandar também, né? Vamos ver quem tá falando aqui alguma coisa. O que você ia falar, Deb? Perdão. Não, e foi interessante que hoje nós alinhamos tudo. E eu falei, ai meu Deus, é hoje, tá, vamos, então, ok.
Aí eu mandei para minha mãe, agora à tarde, aí a minha mãe há pouco tempo me perguntou, tá nervosa? Aí eu falei, tô, mas é uma live de ansiedade de respiração, então eu vou respirar. Porque, assim, é a primeira vez que eu faço live. Olha, que legal! E você trouxe um público muito legal, viu, Debinha? Tem um monte de gente aqui mandando É beijo a pra primeira. você, a Tânia, uma galera aqui, a Aninha, todo mundo falando de você, um monte de gente te mandando a Lise. Você tá com um Ó, público cativo, hein, Débora? Acho que eu vou ó te o depoimento, ó o depoimento da... Olha o que a Vanessa escreveu aí agora. Cadê? Deixa eu ver o que que a Vanessa escreveu aqui. A Débora está bem mais confiante. Fico muito feliz por ela. Que legal, Vanessa. Que legal. Eu É, realmente é, estou muito feliz. Eu gosto muito de ver as pessoas, a transformação das pessoas e constatar cada vez mais o poder desse treinamento, o poder de levar essa expansão de autoconhecimento, que para mim é uma habilidade do futuro. A gente mal sabe como vai ser o mundo daqui a alguns anos, mas quanto mais pudermos estar preparados para ele, e preparados exato. para ele significa preparar a nossa mente, preparar o nosso coração e o nosso corpo para isso. Então, é por isso que eu faço esse trabalho. Eu realmente sou apaixonada por isso, porque eu acredito muito no poder dessa transformação, sabe? Tomara que cada vez mais pessoas façam, cada vez. E como tu falou, respirar é de graça, né? A gente só tem que ter as técnicas, e o conhecimento que tu me passou muito disso, me passou como usar isso a favor, porque respirar todo mundo respira. Então a gente tem que agora organizar as ideias, usar o nosso lema do nosso grupo, né? E tá tudo bem, e tá tudo bem, eu uso para muita coisa. Errou, caiu, tropeçou, ficou ansiosa, teve algum problema? Tá tudo bem, vamos lá de novo, vamos lá. Uma vez eu falei uma coisa para a Dê que é uma coisa que eu gosto muito, eu acredito muito. Nós somos tão gentis com os outros, nós somos tão acolhedores com os outros e muitas vezes nós não somos com nós mesmos, né? Uma pessoa erra, tu fala, ok, Ade, não tem problema, tu errou, vamos lá de novo. E quando a gente erra, a gente se pune, a gente se fere, a gente se julga, se arrasa, põe lá para baixo. Não, tá tudo bem também, né? Então nós temos que ser acolhedor consigo mesmo. A gente tem que se amar, se respeitar, saber dizer não para mim foi uma das coisas mais difíceis e mais libertadoras depois que aconteceu. Mas é saber dizer não, é não na hora que não estou a fim de ir, não vou ir para te agradar, não vou fazer porque é melhor para o outro. A gente tem que se respeitar. Essa pandemia eu acho que trouxe muito isso, de se ouvir. A gente vivia muito no automático. E eu acho que a gente teve tempo, quem quis, né? Quem não quis, não quis. Continuou lá na sua caixinha. Mas quem quis, eu acho que olhou para dentro e falou assim: não faz bem. Com o que eu sou feliz? O que me move, né? O que me inspira? Né? E se acolham, eu acho que isso é muito importante. Que legal, Deb. É isso mesmo. Fico muito feliz e honrada de fazer parte desse seu caminho, dessa jornada. E muito obrigada por ter aceitado esse convite de dividir Agradeço. a sua história com a galera e inspirar também as pessoas a buscarem se conhecer, a buscarem desenvolver, porque o grande poder e a maior mudança não está fora, está dentro de nós. Basta a gente querer olhar, se acolher com gentileza e desenvolver Exato. e presença, Exato. atenção plena, como o seu livro te trouxe. Então, É, galera, isso mesmo. obrigada por todo mundo que acompanhou, a Aninha, a Kelly, a Janete, A né? Uma Aninha é uma grande meditadora, ela tem que agora começar os exercícios de respiração. A Aninha acorda às 4:30 da manhã para meditar. Olha que massa, Ninha. Vem amanhã às 7 da manhã comigo também, a Vanessa. Um beijo para a Vanessa também. E a É, gente fica por aqui. Amanhã às 7 estamos de volta com uma prática de meia hora, que eu também estou ministrando aqui no Instagram para quem quiser conhecer um pouco mais. E as inscrições para a jornada da semana que vem são 3 dias de aula. Tenho certeza que, independentemente de qualquer coisa, vai ser bem enriquecedor para você que está buscando essa jornada, esse desenvolvimento com domínio de ansiedade. Certo?
Mais uma vez, Deb, muito, 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 muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Muito, muito feliz. Tomara que bastante gente respire junto conosco. Tomara, é o meu desejo também. Um Ah, que bom. beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.